Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Então, hoje, o último dia do mês de maio, e concluímos, então, o mês da família. Mas como eu já venho dizendo em outras mensagens, o mês da família não é só maio, né? O mês da família são os 12 meses do ano, porque a cada mês, a cada dia, a cada instante, nós temos um desafio. E o desafio desse mês foi sobre o tema de famílias fortes e igreja forte. Ou seja, aquilo que nós somos em casa, aquilo que nós somos na convivência do lar, nós refletimos na igreja. Então, dentro de tudo aquilo que nós aprendemos, dentro de tudo aquilo que a gente compartilhou nesses domingos, o que aprendemos? O que podemos colocar em prática ou o que nós devemos colocar em prática? E eu queria ler com você um texto que pode parecer não ter muito a ver com famílias ou ter a ver com o tema de famílias fortes e igreja forte. Mas você vai perceber de que há sim uma interação dos temas e da atitude particular de cada um. Porque o que nós não nos damos contas, muitas vezes, é de que as escolhas que nós fazemos ou os desafios que aceitamos ou não aceitamos poderá fazer diferença no contexto geral de família. E eu quero ler o texto que está em Lucas capítulo 5 e que registra a pesca maravilhosa, onde relata Lucas dizendo que Pedro, um pescador experiente, era a profissão de Pedro, e ele passa a noite toda pescando e não consegue pegar nada. E após o encontro com Jesus, que é conhecedor de todas as nossas necessidades, ele sabia do que havia acontecido com Pedro. Ele então faz um desafio a Pedro, falando com Pedro para que ele se lance ao mar. Mas eu quero ler para você a partir do verso 6 até o verso 9 e considerar rapidamente esse momento vivido pelos discípulos. Diz o texto assim, a partir do verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Verso 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros. Esse texto é um texto onde muitos de nós já passamos por ele, já consideramos alguma coisa, alguma mensagem acerca desse texto. Mas antes de seguir no texto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já pescou alguma vez? Eu já tive essa grata experiência de pescar. E a pesca existe várias modalidades de pesca, né? Você pode pescar com rede, você pode pescar com anzol, você pode pescar com a linha. Essa linha é sem o anzol, onde você usa exclusivamente a linha. Recentemente, eu recebi até um vídeo de um membro da igreja que estava pescando. Bom, se você nunca pescou, procure ter essa experiência. É fantástica. Quando o peixe fisga a isca e que você sente que você pegou o peixe, é uma sensação indescritível, não dá para você dizer, com a sensação de satisfação
de fisgar um peixe. Você imagina como foi esse dia com os discípulos? O que aconteceu naquele dia com os discípulos? Eles que já tinham experiências anteriores, tinham como profissão, e naquele momento eles pediram até ajuda a outro barco para que pudessem então recolher a rede cheia de peixes. Pastor, o que tem a ver isso com a família? Então, dentro da experiência que cada um de nós temos com a nossa família, ou com as famílias, nós precisamos entender de que Jesus sabe além dessa experiência. E aí, quando nós entendemos que Jesus pode acrescentar a nossa família, pode fortalecer a nossa família, pode trazer uma experiência nova para a nossa família, nós precisamos perceber algumas coisas que eu gostaria de considerar rapidamente com você. Aceite o desafio. Os discípulos na noite anterior tinham feito tudo dentro daquilo que eles entendiam e não conseguiram pegar nada. Mas Pedro vai dizer no verso 4 assim: Senhor, passamos a noite toda pescando e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro, pela sua experiência, poderia se negar a aceitar as ordens ou a sugestão de Jesus, mas ele foi humilde e lançou e reconheceu a autoridade de Jesus. Ou seja, muitas vezes as experiências que não vivemos na família demandam de nós não aceitarmos o desafio de viver uma situação, de uma experiência com a nossa família. E às vezes é difícil mesmo aceitar o desafio. Então, outra coisa, segunda coisa, fazer o que o mestre mandar. Eu não sei se você já brincou quando criança, e talvez para muitos seja a história. E eu também não lembro muito como era a brincadeira, mas que tinha uma frase que dizia assim: faremos tudo o que o mestre mandar. Jesus orientou os discípulos e disse para que, e naquele momento a Pedro, e disse para que ele lançasse mais as águas profundas, ele fosse mais para o meio do lago e ali lançasse a rede. Muitas vezes a gente precisa ir mais profundo na experiência com Deus e com a nossa família. Isso vai requerer coragem, isso vai requerer humildade e submissão e fazer tudo o que o mestre mandar. Outra coisa, admita diante das experiências quem você é. O verso 8 nos dá uma lição muito, muito legal, quando Pedro diz assim: Senhor, retira-te de mim, que eu sou homem pecador. Irmãos, quantas vezes, e amigos, quantas vezes nós não admitimos a nossa falência? Quantas vezes nós não admitimos que realmente nós falhamos, que nós não conseguimos os resultados esperados? Então eu quero dizer para você nesse momento, admita quem você é, submeta-se ao que Jesus tem para você e para sua família. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte: todos nós vamos viver experiências que jamais esperávamos viver. E muitas dessas experiências vai nos levar a estar assim, perplexos com os resultados que possam vir até a nossa vida. Porém, seria uma boa atitude a gente, para se tornar uma família forte, para a gente ter uma experiência de verdade com Jesus, a gente se admirar com o que Deus faz. Submeta-se à vontade dele. Aceite os desafios que ele tem para você, mesmo nesse tempo difícil de pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento social. Eu creio que Deus, pela sua soberania e pelo seu poder, ele tem coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E obrigado por esse mês da família. Nos ajude nos meses que virão. Que a gente aceite o desafio e que a gente possa fazer tudo que o Mestre mandar. Possamos admitir quem somos
e ter uma experiência real e verdadeira contigo. Que todos nós possamos entender que sozinhos nós somos nada, mas com o teu auxílio e com a tua força nós podemos ser fortes e tornar a nossa igreja e nossas famílias fortes. É a oração que eu te faço e é em nome de Jesus. Amém, Senhor.